Sim. da gestão de tarefas, cara. E vai ser um posicionamento muito mais combativo em comparação aos concorrentes do que um posicionamento mais bonitinho, talvez seja o termo correto que eu quero usar, tipo, não quer dizer que eu vá vender caos. A minha ideia não é vender caos. A minha Sim. ideia é vender Realidade, né? a realidade das coisas. Não dá para você. É o princípio que eu uso no que eu dou e mostrar a vida real, né? Exato. Porque se você só mostrar o bonitinho, o cara vai achar que é tudo perfeito. Mas Não é, cara. Não é. essa parte de bastidor é o que chama atenção ainda mais hoje em dia. Esse ano de Sim, 2026, pelo que o próprio dono do Instagram falou, né? sim, São os tipos de conteúdo que a galera quer assistir. perfeito. Eu vou dando início, o Eu pessoal só não entrando. entendi um detalhe, o que é o Facebook. O que é o Facebook? Essa é a pergunta? O que é Facebook? Você mencionou aí Facebook, sei lá o que seria Facebook? Facebook é uma rede social tipo Orkut. Né? Só que o Facebook, né, é da empresa Meta e a Meta é que manda no Instagram, no WhatsApp e no Facebook, né? E aí a gente utiliza a ferramenta do Facebook para poder impulsionar anúncios de redes sociais. É uma rede social, né? O Tô Facebook é uma rede brincando, social. Caldas. Tô perturbando, Caldas. É Você, mas como eu porque, tá gravando aqui, eu vou falar, né, cara? Por quê? poxa, Facebook. Só quem tá no Facebook é os 50 a mais. Ou não, né? Na verdade, acho que quem está no Facebook hoje são 50 a mais. Quem não está é a galera que está no Instagram. É, É. Tanto que acho que quem curte as minhas postagens. a geração Z Alpha não sabe o que é Facebook, não. Mas, pessoal, vamos lá. Vamos lá, que hoje eu tenho que sair 9 horas. Vamos, Boa noite para vocês. Vamos Boa dar início à nossa noite. primeira mentoria coletiva, né? Que é a ideia que a gente está até conversando é que essa mentoria ela fosse uma mentoria que vai ser aberta ao público e quem participar do Zoom, assim, o público pode assistir, mas quem estiver fazendo parte da nossa mentoria participará ao vivo aqui com a gente para poder interagir, etc e tal. Então, essa é mais ou menos como eu estou pensando. E aí, toda semana a gente vai fazendo melhorias aí, né, na jornada anti-caos para atender. Mas uma coisa que vocês podem ter certeza que vocês vão ter aqui é um conteúdo de qualidade, que é justamente o que a gente vai falar aqui hoje, com a minha primeira mentoria coletiva. Eu quero trazer um papo mais técnico, mas mastigado para ele ser utilizado aí no dia a dia de vocês, que é o conteúdo sobre funil de vendas. Esse funil de vendas, né? O termo funil de vendas, ele é uma coisa que já está tão batida na cabeça das pessoas que o princípio dele é simples, vamos colocar assim. Deixa eu compartilhar nossa lousa para que a gente comece a fazer essa aula aqui. Bom, quando a gente pensa em funil, pensa literalmente no funil, né? Vou começar aqui do básico, que é basicamente o quê? Coisas vão entrar por aqui e uma determinada quantidade vai sair. Então, quando eu estou pensando em funil, eu estou pensando em nesse princípio, né? Afunilar, realmente manter aquilo que eu quero. E quando a gente está falando de funil de vendas, funil de marketing, a gente está falando sobre qualificação. E aí esse termo, né, o termo qualificação, vou botar aqui assim, é um termo muito utilizado pela galera do comercial e pelo marketing quando eles estão falando qualificação. Cadê? Oxe, calma aí. Do nada. Não entendi agora qual foi. Ah, tá. Beleza. Foi. Qualificação, certo? Quando vocês ouvirem o termo qualificação, aí eu vou botar outro termo para vocês. Chama-se nível de consciência, tá? Quando a gente, esses termos estão muito interligados. Então agora eu vou voltar um pouco para poder a gente falar um pouco sobre eles, tá? É, quanto mais
fundo no funil estiver alguém na sua estratégia de marketing mais qualificado, ele vai estar. Para quê? Para comprar, tá? Esse é o princípio básico do quando a gente está falando de um funil de vendas. O funil de vendas existe para qualificar um potencial cliente na compra dele, certo? E a gente qualifica esse potencial cliente a partir de pontos de contato que a gente faz com ele para aumentar o seu nível de consciência. O que é aumentar o nível de consciência de alguém? Ou seja, uma pessoa que tem um nível maior de consciência referente a uma marca, referente a um produto, referente a um problema, ela vai ter mais propensão de comprar aquela solução. Beleza? Então, vamos voltar aqui um pouco no princípio de como funciona a cabeça humana. Que a gente falou muito sobre cabeça humana ontem, falou muito sobre cabeça humana segunda, e o princípio do marketing ele trabalha em cima disso, né? Você tem. Vamos falar do problema digamos assim, mais fácil de você qualificar um nível de consciência. Você quebrou uma perna. Quebrou a perna. Na hora que você quebrou a perna, aquele problema é tão iminente e ele afeta tanto você que o seu nível de consciência sai de, pô, eu preciso ir no médico. Em algum momento eu vou no médico para eu preciso ir agora no médico. Vamos pegar uma coisa menos sutil do que perna. Vamos dizer que você tem um problema de sei lá, uma picada de mosquito. Você tomou uma picada de mosquito, aí você olhou aquela picada de mosquito e falou assim, cara, passou um dia, começou a ficar vermelho. Aí daqui a pouco você fala, cara, isso aqui eu tenho que ir no médico. O cara começa a ter um pouco de consciência de que aquela dor ali que ele tá sentindo, ele precisa resolver aquilo, mas aquela dor não está ainda tão grande para poder ir pro médico. Aí os dias passam, aquela mancha começa a ficar maior, até o momento que começa a doer. Quanto mais aquela dor vai doendo na pessoa, maior o nível de consciência que ela tem para resolver aquele problema. E aí é quando as marcas entram a partir dos canais, tá? Os canais podem ser o quê? Televisão, rádio, Facebook, etc. A partir dos canais, as marcas vão atuar frente a essas pessoas que estão com esse problema para poder elas começarem a se posicionar na cabeça dessas pessoas como uma potencial solução para aquele problema dela. Então, à medida que essa mordida de mosquito vai ficando mais inchada, vai doendo mais, aquela pessoa vai começando a ter um senso de urgência maior para poder resolver aquele problema. Então, ela começa a sair de vários níveis diferentes. Ela saiu de um nível de não tenho nenhum problema, para um nível de talvez eu tenha um problema, para um nível de preciso começar a buscar uma solução, para o nível de tomar uma decisão sobre a solução. Existem os 5 níveis de consciência, que a gente pode falar mais sobre isso, mas eu vou trazer isso em uma outra mentoria. Aqui eu só quero que vocês entendam o seguinte nesse momento. Que quando eu estou falando de qualificação e quando eu estou falando de nível de consciência, eu estou falando sobre nos momentos certos, eu vou conversar com aquele potencial cliente, eu tenho que posicionar minha marca com aquele potencial cliente para que ele chegue ao fundo de funil mais rápido. Então, no marketing, como é que a gente chama esse cliente? Esse cliente tem vários nomes durante o processo de funil, tá? A gente falou sobre níveis de consciência, correto? Então vamos quebrar esse funil aqui em várias etapas, certo? Tem algumas pessoas que dizem que o funil tem 3 etapas, topo, meio e fundo. Tem pessoas que dizem que o funil tem 4 etapas, topo, meio, aí no meio se divide em 2 etapas para o fundo. Veja, os dois conceitos estão corretos. Os dois conceitos estão corretos, tá? Eu vou falar um pouco dos dois casos também. Mas vamos quebrar aqui em 4 etapas nesse caso. E aí esses leads, ou esses clientes, eles têm vários nomes diferentes que vocês podem utilizar para montar o funil de vendas de vocês, tá? O que é que são
esses nomes. Quando esse lead não entrou ainda na sua estratégia de funil, a gente chama ele de prospect. O que é um prospect? Prospect são pessoas que potencialmente podem vir a se tornar clientes seus, mas na sua análise, elas não disseram que elas têm um problema, elas não disseram que elas estão procurando um cliente, mas elas potencialmente possuem o problema que você resolve. Então, vou dar um exemplo da Bonsai. Na Bonsai, uma das formas de marketing que a gente faz, né, funciona dentro do nosso funil, a gente listar nomes de coordenadores e de professores do curso de Direito para entrarmos em contato. Todas essas pessoas a gente considera eles na etapa do nosso funil como prospects. Por quê? Porque pode ser que eles nem tenham consciência alguma ou não tenham problema nenhum iminente de que o núcleo de práticas jurídicas dele, né, que é a área que eu atuo lá dentro com o meu sistema, possui um problema. Às vezes as coisas estão funcionando normais. Beleza, mas essa pessoa é um prospect e eu posso aumentar o nível de consciência dela. Beleza. Quando esse prospect, ele vai lá e ele baixa um e-book meu na internet, ou ele bota o contato dele, nome, e-mail, telefone, e fala assim, cara, eu tenho mais interesse em saber dessa informação, ele se torna um lead, tá? Ou seja, ele teve um primeiro ponto de contato comigo, demonstrou interesse. Então, quando que um lead sai de um prospect para um, quando que um cliente sai de um prospect para um lead? Quando ele realiza a ação de falar, eu tenho interesse em saber mais sobre isso, tá aqui o meu contato. Ou seja, pode considerar isso inclusive como regra. Colocou o contato dele num formulário, num local assim que o comportamento dele foi, quero saber mais sobre isso, e botou o contato, nome, e-mail, telefone, de preferência, o nome e telefone, o nome e e-mail, mas nome, e-mail e telefone é o mais comum. Essa pessoa sai de um prospect para um lead, ou seja, é um lead que demonstrou algum interesse na minha marca. Ok. Aí esse lead vai passar por uma etapa aqui que a gente chama ela de justamente qualificação. Ele vai passar por essa etapa aqui, que é a etapa de qualificação. O que é a etapa de qualificação? É quando essa pessoa diz que tem interesse em mim. Aí eu vou entrar em contato com ela e eu vou fazer algumas perguntas para ela para entender se eu tenho interesse nela. Eu, como negócio, tenho interesse nela. E o que é eu ter interesse nela como negócio? Eu preciso saber se ela tem dinheiro para me pagar. Eu preciso saber quando que ela quer resolver o problema dela. Isso a gente chama de perguntas de qualificação. Porque não adianta eu, como negócio, que vou estar lidando ali com o meu setor comercial, com centenas, milhares de pessoas o tempo todo, falar com todo mundo. E aí eu já vou deixar uma recomendação de livro para vocês aqui. Deixa eu pegar, que é para mim o melhor livro sobre isso. Aqui. Vocês já devem, talvez vocês já tenham até lido também. Mas é o cara que basicamente definiu o que é qualquer estratégia, junto com o Flávio Augusto no Brasil, o que é estratégia de venda B2B no Brasil. Um livro chamado Receita Previsível. Esse livro aqui é para qualquer negócio, tá, pessoal? Mas principalmente para quem vai vender mentoria, quem vai vender B2B, negócios para negócios. Esse aqui é o livro certo e ele fala justamente sobre isso. Ele criou um modelo de vendas, né, de gestão comercial, um cara chamado Aaron Ross. Pode até procurar, tem muito vídeo sobre ele no YouTube. Que é justamente isso aqui que eu estou apresentando para vocês, que todo mundo utiliza e isso aqui funciona pra caramba. Por quê? Porque o modelo antigo era qual? Cara, tem o vendedor bom, que o cara é o da lábia. Ele vai lá e conversa com o cara e toma um cafezinho, e daqui a pouco ele fala com outra pessoa. Esse era um modelo. Um cara que tinha um networking de contatos e ia lá e conseguia efetivar a venda. E o outro modelo era aquele que o vendedor, ele cuidava de todo o processo de qualificação e o processo de vendas. O Aaron Ross, né, no Receita Previsível, ele quebra essa lógica. Ele fala o seguinte, ó, a gente vai ter uma equipe focada em qualificar os leads e eu vou ter uma equipe focada em vender. Ou seja, essa equipe aqui que vai qualificar, eu tenho lá 100 pessoas que cada um vai receber todo dia. O cara vai fazer uma ligação para ele de 10, 15 minutos para ver
sobre a justificativa, vamos dizer assim, né? De entender o problema que o cara tem, por que que ele entrou em contato, se os preços que a gente cobra estão dentro do orçamento que ele pode pagar. E aí, nessa reunião de 10, 15 minutos, 15, 20 minutos às vezes, depende do que você vai estar conversando, essa pessoa vai definir se vale a pena mandar essa pessoa aqui, esse lead, para as vendas. Para uma pessoa que eles chamam de consultor de vendas, um consultor comercial, consultor técnico, eles chamam de qualquer coisa, mas o Aaron Ross ele chama de closer, ou seja, é o cara que vai ter aí sim uma reunião de mais ou menos 40 minutos, uma hora com esse cara, para poder realmente explicar a empresa, e tem lá os 6 passos de venda, né, e tudo mais, que a gente vai falar sobre isso em outra aula. Mas o ponto que eu tô querendo trazer aqui é, ao invés do vendedor precisar falar com 100 pessoas e perder tempo com todo mundo, ele vai falar com 10 pessoas que estão muito qualificadas para comprar aquele produto. Então, é basicamente, ele só ir lá para poder aumentar o nível de confiança no cara para ele comprar. Mas a qualificação, ela é absolutamente crucial. Hoje mesmo, eu fui desqualificado no funil de vendas. Eu recebi um anúncio de um cara, esqueci o nome dele aqui agora, mas também é um desses grandes de vendas, né? Ele tem uma empresa chamada Growth Machine, né? E aí ele parece que lançou uma IA nova agora, que o cara automatiza o processo todo de vendas, não sei o quê. E aí eu falei, pô, vou ver aqui o anúncio, né, para poder eu entender que tecnologia é essa. Na hora que eu cliquei no anúncio, ele pergunta para mim logo: quanto que a sua empresa fatura? Menos de tanto, mais de tanto, não sei o quê. Eu falei, cara, tá faturando mais ou menos aqui. Acho que foi a segunda opção que eu coloquei. Aí a próxima mensagem foi: ah, você não está pronto ainda para contratar meu produto. Tchau, velho. Tchau. Não vou perder meu tempo com você. Tá certo. Eu não tô pronto para comprar aquele produto dele. E a gente não pode ter medo disso também, pessoal. A gente não pode ter medo de qualificar os nossos leads. A gente aí fica tão na ânsia de querer vender para todo mundo e a gente acaba vendendo para ninguém. A gente perde tempo tentando vender para todo mundo. Vender para todo mundo é perder tempo. A gente tem que vender para quem quer É comprar a nessa gente. hora que faz um downsell, né? Se tiver. Pode fazer um downsell também. O que é um downsell? É você oferecer um produto que entre dentro do orçamento do Uhum. cara. E isso é uma coisa muito comum nas mentorias, Derald. Se você. Sim. Eu até passei ali os valores, não foi? Lembra quando a gente fez a nossa mentoria individual? Aham. Ela falou tanto, 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 tanto. Pronto, você vai fazendo downsell até o cara comprar. Mas você não perde a venda. Ou você separa, o cara vai pagar um Pix agora, depois ele vai dividir para tanto. Venda você não perde. É engraçado, eu já fiz um trabalho desse com o especialista que eu trabalho, Uhum, quando a gente tá fazendo um trabalho de mentoria dele, aí tinha um questionário que era de qualificação, né? sim. Só que aí tinha as perguntas, e quando era assim, acima de tal valor, a gente já vai vender direto a mentoria prêmio. Pronto. Abaixo disso, a gente oferece um curso, um negócio. E aí eu ligava, eu era tipo o O SDR, né? SDR, né? Eu era a pessoa que ligava para falar com a pessoa e entender melhor, porque às vezes a pessoa bota que fatura abaixo, mas quando você conversa com ela, você vê que ela tem um Uhum, interesse e consegue, né, bancar sim, o outro nível. Por isso que a gente sim. ligava. E aí Esse eu termo, passava pro closer depois. esse termo SDR que Dero trouxe é justamente esse termo que foi batizado pelo Aaron Ross, né? Que se é o Sales Development. The Development Representative. Que é o cara que ele desenvolve a venda. Que geralmente pode ser até um estagiário. Um cara que você paga um estagiário ali que ele vai só fazer um trabalho mecânico de repetir perguntas com a qualidade e com a cortesia. Agora, o closer não. O vendedor, ele realmente tem que ser um cara que entende de ser humano, que entende de como tocar uma conversa, entende sobre técnicas de venda e por aí vai. Mas beleza. Então, o cara era um prospect, potencial cliente que eu percebi. Depois ele se torna um lead, demonstrou algum interesse. Depois eu passo ele para um processo de qualificação e aí ele se torna o quê? São os termos que a gente utiliza geralmente no marketing, tá? Ele se torna um lead qualificado, ou seja, esse aqui é o que é o lead quente, né? Tem, enfim, 1 trilhão de termos diferentes para a mesma coisa, mas geralmente o mais comum que eu escuto é lead qualificado. Esse cara tá qualificado. E por fim, ele é um cliente. Ou seja, perceba que dentro de um funil eu tenho várias etapas de qualificação. Esse aqui, pessoal, é o conceito
de um funil de vendas. Eu preciso transformar pessoas que têm nível de consciência zero. Preciso não. Vamos falar de outra forma. O trabalho é pegar uma pessoa em qualquer nível de consciência e levar ela para um nível de consciência maior até ela se tornar um cliente meu. Ok? Isso pode ocorrer de diversas formas, mas o conceito é o mesmo para qualquer negócio. Vamos pegar o caso de Orlando aqui, que tem um restaurante. Daniel, mas como é que eu faço isso no restaurante? Isso aí parece muito coisa de marketing digital. Vou ter que ter um SDR na porta do restaurante perguntando se o cara pode pagar o meu almoço? Não. Mas perceba que o conceito funciona. Você tem o seu restaurante tem uma fachada. A fachada é a sua ferramenta de topo, de atração. A gente vai falar sobre isso agora. Mas o que eu quero dizer é, você tem ali uma ferramenta de topo de funil, ou seja, você já se posicionou o seu restaurante num local onde potencialmente naquela região existem pessoas que você considera potenciais clientes seus, podem pagar pelo seu produto. Então, o posicionamento geográfico do seu restaurante é você definindo onde estão os meus prospects. Quando eu coloco a fachada, quando eu coloco alguma coisa na calçada, quando eu coloco, enfim, eu faço toda a ambientação do restaurante, as pessoas começam a vir e vão olhar o restaurante, vão olhar o menu. Podem ser que elas sentem para comer um petisco, depois elas saiam. Pode ser que elas, ou seja, elas demonstram interesse. No caso do restaurante, que eu estou falando de um negócio tradicional, o fato dela chegar no restaurante, dela ir para o restaurante, já é a transição dela ser um líder, ela tem demonstrado interesse naquilo. A partir do momento que ela entra no restaurante, aí como é que os restaurantes fazem para qualificar o lead? Muitos deles colocam um cardápio logo na porta, para que a pessoa olhe o preço. E aí aquela galera ali que não for, se não tiver preço, já sabe que vai ser caro na cabeça da pessoa, porque se não tem preço, presume-se que o preço não é um problema. Então eu vou falar com pessoas onde isso não é um problema. Agora, para as pessoas que isso é um problema, você não quer. Tchau. Agora, se eu quero pegar essas pessoas também, aí é legal você ter ali no menu, o menu do seu restaurante é o que vai fazer a qualificação do seu lead. Pra você saber quem que você vai pegar. Cara, eu sirvo pro cara que vai ter o petisco e eu sirvo pro cara do jantar. O meu menu pode atingir os dois. Eu posso colocar ele na entrada, ao invés de eu precisar obrigar a pessoa a sentar na cadeira. É melhor que você libere aquela cadeira ali para outras pessoas sentarem, que são mais qualificadas a te consumir, do que você colocar para sentar. Mas, obviamente, isso aí eu tô dizendo assim que isso são testes que você vai ter que fazer. Depende muito da estratégia, da sua expertise, do que você sente que é melhor para poder você gerar a conversão e o faturamento que você precisa. Mas o ponto que eu quero trazer aqui de exemplo é que o conceito de funil de vendas, ele funciona para qualquer negócio. Beleza? É só entender essa próxima coisa que eu vou explicar agora, que é a segunda etapa aqui da aula, que é o seguinte. Isso daqui, pessoal, eu tô explicando um conceito básico, amplo de funil de vendas, tá? Agora a gente vai falar de maneira prática como que eu monto um funil de vendas, certo? E isso aqui é uma aula que também vai estar lá na área de membros, com o framework, né, especificado lá, que é a orquestra de vendas, para vocês só copiarem, colarem, puxarem, montarem os seus canais e por aí vai, beleza? Eu gosto de pensar muito, pessoal, funil de vendas de maneira mais simples. Eu gosto de pensar ele em três etapas, certo? Então, vocês podem fazer isso com o negócio de vocês. Se quiserem fazer aí na mesa agora, podem fazer. Faz dois traços num papel em branco e coloca assim, ó. Deixa eu botar mais pra cá, né? Pra poder não... a gente pegar uma lousa limpa. Vamos lá. Topo, meio e fundo. Como eu falei, às vezes no meio você tem dois momentos, que eles chamam de... eles consideram, né? Pessoas do marketing consideram... Somente RD Station, né? Isso vem com RD Station também. Eles consideram aqui o relacionamento. Beleza? Mas você pode considerar tudo relacionamento e e-mail como a mesma coisa. Não tem problema nenhum com relação a isso. Só tô botando aqui para vocês terem a informação. Gente, quando eu tô pensando em estratégias de topo, pense da seguinte forma. Como eu falei, as pessoas vão estar em níveis de consciência diferentes, correto? Eles vão estar
Isso aqui é um funil, só que virado de lado aqui nesse caso, né? Então, aqui as pessoas, o meu trabalho aqui com as pessoas é fazer o quê? No topo, eu atraio, no meio eu relaciono, no fundo eu vendo. Mas o objetivo é eu gerar mais consciência, que é um outro termo também muito utilizado no marketing, que é o que eles chamam de nutrição. Ou seja, como a gente está falando de nutrição do lead, eu estou falando o quê? Eu estou falando sobre alimentar ele com informações sobre não só o meu produto, mas também sobre coisas que vão ajudar ele a entender que ele precisa consumir um produto para consumir o meu produto para poder resolver o problema dele. E aí, o que é que eu quero que vocês pensem quando a gente vai pensando em funil? Que topo, meio e fundo nada mais são do que etapas onde eu vou encaixar canais. Canais. Você tem que, quando a gente pensar nesse frameworkzinho que eu estou passando para vocês, pensem que em cada uma dessas coisas eu vou ter canais. O que é que são canais? São literalmente espaços onde eu vou passar uma mensagem. Então, por exemplo, no topo eu posso utilizar rádio. No meio eu posso utilizar rádio? Talvez sim. Hoje em dia a gente já tem um conceito diferente, mas nada impediria você de utilizar um rádio para você fazer uma campanha de e-mail. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nesse framework, quando eu estou falando sobre como que eu faço para nutrir leads, eu vou estar pensando em quais canais inicialmente eu vou estar utilizando em cada uma dessas etapas e quais conteúdos eu vou passar nesses canais, certo? Daniel, qual o objetivo, se a gente fosse pensar de maneira bem ampla e simplificada, qual é Se eu pudesse colocar uma coisa só na minha cabeça de como eu tenho que pensar quando eu estiver pensando em canais e conteúdos de topo, o que é que eu tenho que pensar? Você vai pensar o seguinte, e eu vou dar um exemplo para isso. Quando você estiver pensando em canais de topo, você vai estar pensando em como atrair leads. Como eu vou atrair pessoas para que elas demonstrem interesse naquele produto que eu estou querendo vender. Em meio, como nutrir o lead. Ou seja, como que eu vou oferecer mais coisas para ele, que ele já demonstrou interesse. Agora eu preciso que nessa etapa ele aumente o nível de consciência dele. Ele tem que receber mais coisas sobre aquele problema, sobre aquela solução, sobre aquele mercado, sobre aquele produto, que vão agregar e ajudar ele a tomar uma decisão de compra. E no fundo, como converter o lead. E aí, galera, vamos montar um aqui para vocês entenderem, tá? Para ficar mais fácil de entender isso na prática aqui desse framework de como que a gente pensa essas coisas. E por que que é importante pensar negócios. Eu acho que a estrutura de funil de vendas, ela na verdade é o modelo de negócios. É como que você vai fazer para poder você ganhar dinheiro com aquele negócio seu, tá? Então, cada quadradinho desse é como se fosse um canal. Eu posso ter rádio, eu posso ter TV. Ixi, mas a caneta hoje tá. Eu posso ter TV, eu posso ter, sei lá, Instagram. Eu tenho um milhão de canais. Pode ter carta. Canais, tem geladeira. São canais de comunicação. No meio, eu posso ter esses mesmos canais de comunicação, mas eu também posso ter que são canais mais efetivos para meio, por exemplo, WhatsApp, e-mail, SMS. Ou seja, são canais que eu já mando diretamente pro cara a informação. Aqui
Canais de topo, geralmente eu mando para uma massa de pessoas que vão realizar uma ação, deixando a informação delas, para que eu me relacione a partir dos canais de e-mail. E os canais de fundo? O que é um canal de fundo? Cara, pode ser o vendedor. Lembre-se, o vendedor nada mais é do que um canal. É um canal de vendas. Pode ser o checkout. É a última etapa do funil. Então, quando a gente está pensando em funil, pessoal, a gente pensa de que maneira? Lembrem-se, isso é uma coisa muito importante, tá? Lembrem-se que você saber em qual etapa o lead está não é uma coisa holística. Você não vai adivinhar onde ele está. Você tem que pedir para ele. Você tem que pedir o lead que vai dizer para você em qual etapa ele está. Beleza? Isso é muito importante entender. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem discussões sobre. Mas esse lead está em qual etapa do funil? Não, esse lead aqui está mais ou menos no meio, né? Porque ele já curtiu uma postagem minha do Instagram. Não pensem assim. Pensem o seguinte: uma ação específica que o lead tem que realizar para poder indicar para você de que ele está passando a etapa do funil. Então, por exemplo, eu vou fazer uma campanha de rádio, beleza? Lá no rádio eu vou anunciar uma mensagem e eu vou dar um local para aquele lead dizer para mim que ele está querendo, está interessado naquilo. Pode ser um site. Aí esse cara entra no meu site, preenche um formulário. A partir do momento que ele preenche um formulário, eu posso considerar ele um lead. Posso considerar ele agora um lead, de fato. Porque antes ele era um prospect, né? Ele era um prospect, ouviu, tá dirigindo lá o carro, viu o rádio, entrou no site e preencheu o formulário. Agora ele é um lead meu. Então, veio para cá. Agora eu tenho uma outra coisa que eu tenho que pensar. Aí tudo isso, galera, é estratégia. Qual que será a mensagem no WhatsApp que eu vou mandar para ele? Então ele converteu lá o lead dele, aí tem uma série de ferramentas que eu já posso fazer uma automação. O cara já deixou o contato dele, ele já recebe no WhatsApp uma mensagem para poder fazer a qualificação dele, por exemplo. Ou, no caso de restaurante, por exemplo, ele recebe lá uma oferta especial e aí eu já meio que transformei esse e-mail quase que no fundo. Mas o fundo em si é quando ele chega no restaurante e ele de fato. Porque quando a gente considera fundo, pessoal, quando ele de fato fundo não, né? Quando é que a gente considera cliente, né? Quando ele de fato executa a transação financeira. Até a transação financeira acontecer, esse cara tá aqui em alguma coisa, alguma etapa. Beleza? Quando ele de fato consome, né? Consome. Se ele não consumir, ele ainda está aqui em alguma etapa do funil e alguma coisa no funil falhou para ele, especificamente. Ou pode ser que ele perdeu o interesse porque alguma coisa na nossa estratégia não deu certo. Então, isso é importante. O líder ele tem que dizer para você que ele tá. Ele diz para você que ele tá passando de etapa do funil. Ele diz para você quando ele preenche o formulário. Ele diz para você quando ele vai até o restaurante. E ele diz para você que ele virou cliente quando ele paga você. Beleza? Nesses outros escopos, você pode ter algumas estratégias digitais diferentes. Por exemplo, o Facebook permite, a meta, né? Permite você reenviar um tipo de comunicação para uma pessoa que acessou seu site, mas não preencheu o formulário. Eu poderia considerar essa pessoa uma pessoa de e-mail? Veja, posso. Não tem problema eu considerar essa pessoa como uma pessoa de meio de funil. Por quê? Porque eu já não vou ter mais que fazer uma comunicação para ela para atrair ela. Eu já atraí ela. Só que eu vou ter que fazer meio quase como se fosse uma rebarba da atração. Eu vou fazer aqui um vídeo, sei lá, eu fiz um anúncio estático lá falando de uma promessa, aí a gente vai falar sobre isso também, que é qual mensagem eu falo, né? De uma promessa. Deixa eu só responder meu irmão aqui, só um segundinho que ele mandou mensagem pra mim. É, então, o que é que acontece? O que é que acontece? Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tranquilo? Tá, né? É, essa pessoa ela tem que dizer pra você que passou. Agora eu perdi a linha de raciocínio que eu tava aqui. Deixa eu só voltar rapidão. Tá, rádio, site, WhatsApp, beleza. Ah, você falou sobre a mensagem, né? Qual mensagem a gente vai falar pra essa pessoa? Mas a gente vai chegar lá. Beleza.
Então, o que é que acontece? Fiz a mensagem de atração, atraí o cara, e se eu considerar que eu quero fazer uma campanha para esse cara que acessou meu site, mas ele não virou lead. Veja, eu, Daniel Caldas, não considero esse cara meio de funil ainda. Não quer dizer que eu considero ele topo de funil totalmente. Ele é topo de funil, mas ele é um topo de funil especial. Por quê? Porque ele ainda não efetivou o ato que eu quero que ele realize para poder ele dizer que ele está interessado. Eu não sei se cheguei a passar para o Matheus sobre isso, mas na estratégia de vendas, dos 6 passos de vendas, tem uma etapa ali que é a etapa de combinado, que é quando você combina com a pessoa que se ela gostar do produto, que ela avance, se ela não gostar, ela fica com muita vontade para dizer não. E nesse ato de venda, é importante que a pessoa diga sim. Eu preciso que a pessoa esteja comigo nesse processo. Ou seja, a gente precisa pedir para o lead confirmar o ato dele. Para poder eu conseguir. É como se eu estivesse oficializando, velho. Agora você oficialmente está no meio. Então, no topo, eu vou fazer comunicações a partir de canais de atração, ou seja, uma mensagem super simples que a pessoa vai entender e aquilo ali vai despertar o interesse dela. No meio, eu vou fazer comunicações de relacionamento. Eu posso mandar para ele um e-mail marketing, eu posso mandar para ele um e-book, eu posso mandar para ele um vídeo mais longo, eu posso tentar enviar sei lá, eu posso fazer um webinar, uma aula ao vivo, para poder trazer esse cara para ele aumentar o nível de consciência dele, da necessidade dele. E o fundo é quando ele acessa o meu checkout, quando ele se desloca para o restaurante e aí de fato ele executa a compra. E aí tem várias, como eu falei, por exemplo, o Facebook também possibilita essas ferramentas que a gente utiliza de área de membros, né? Tipo o próprio área de membros minha, Heroes Park lá. Eu posso configurar um pixel, né, que a gente chama no Facebook, para que ele identifique todas as pessoas que acessaram a página de checkout e não compraram. E aí, já aconteceu isso comigo, de eu ser atraído por um funil, li a página de vendas, fui lá, converti, cheguei no checkout e saí. Cara, na hora que eu entrei no Instagram, eu tomei o anúncio do cara me cobrando por que eu não paguei o boleto. Eu vi aqui que você gerou o boleto e não pagou, porra. Que negócio é esse? Foi que faltou. Toma aqui 20% de desconto. Ou seja, ele tá usando isso aqui. Me deu um 20% de desconto para poder eu comprar. Por quê? Porque ele viu que eu tava no fundo do funil, mas eu não tinha virado cliente. Então eu vou tentar dar um empurrão final para ele. E aí, pessoal, por que que eu tô contando tudo isso? Porque isso aqui que vai acontecer. Vai chegar 100 pessoas aqui, vai ficar 20 aqui e vai virar um aqui no final. Vai ficar, sei lá, 5 aqui e uma no final. E aí é o ponto mais importante do funil de vendas, pessoal. O ponto mais importante do funil de vendas não é necessariamente você só ter um mapa dos canais que você vai utilizar, quais mensagens. Isso daí você vai ter tudo lá com o framework da orquestra de vendas. Mas é você entender a sua taxa de conversão. A taxa de conversão mais importante quando você está testando o funil de vendas. É a taxa de conversão. É quantas pessoas entram e quantas pessoas saem. Porque quando você entende a taxa de conversão, quando você entende, vamos dizer que a gente está nessa proporção de conversão de 1% do meu funil. Estou convertendo em vendas 1%, ou seja, a cada 100 pessoas que entram, uma pessoa vira. Agora, vamos dizer que esse produto aqui que eu estou vendendo, ele custa R$ 10.000. Cara, faz muito sentido esse funil aqui acontecer. Tá bom demais, 1%. Então, o que é que acontece? Por que que é importante entender essas taxas de conversão? Porque aí, pessoal, aquilo que eu falei para vocês sobre vendas, lembra que eu falei sobre a questão de vocês pensarem com cabeça de vendas e não com cabeça de quanto eu vou receber para poder usar? Vai ajudar vocês a entenderem. Quando vocês entendem a taxa de conversão do funil de vocês, vocês entendem que se eu colocar 1.000 pessoas aqui, eu vou ter 10 aqui que equivalem a R$ 100.000. Isso é o que o funil de vendas ajuda a gente a entender, pessoal. Daniel, mas se a como é que eu sei que a minha taxa de conversão é boa? Aí você pode pesquisar o seu nicho de mercado. Eu acho que o RD Station, inclusive, eles têm uma calculadora disso para o seu nicho de mercado. Se for restaurante, tem um parâmetro. Se for
É, mentoria é outro parâmetro. Eu gosto, veja, de base, vocês podem sempre pensar assim, cara. Até para mentoria. É porque depende do ticket do produto, tá? Mas geralmente você tem tipo 3% para tickets de até R$ 1.000. Ou seja, a cada 100, a cada 300. É isso, né? Enfim, a cada 300, 3 compram, a cada 100, 3 compram. É isso, a cada 100, 3 compram. É, mas você também tem outras coisas, né? Produtos acima de R$ 1.000 é geralmente de 16 que eu converso, eu vendo uma. E é estatística. Ou seja, eu preciso ter, se eu quiser vender 10, eu preciso ter 16 vezes 10, tá? Esse entendimento do parâmetro faz com que você olhe para o seu funil e fale assim, cara, a gente tá errando aqui. E aí a gente não precisa olhar para esses canais e mudar nada neles. Porque aqui pode estar bem pra caramba, pode por 20, pode estar muito bom. Mas, pô, se tá chegando 20 aqui e não tá passando ninguém pra cá, tem alguma coisa errada aqui, nessa comunicação. Eu não tenho que mudar o meu spot do rádio. Eu tenho que mudar a mensagem que eu mando pro WhatsApp pro cara. Eu tenho que mudar o e-mail marketing, a estratégia de e-mail marketing que eu tô fazendo. Essa é a ferramenta que ajuda a gente a visualizar isso, a entender as nossas taxas de conversão, para que a gente saiba exatamente onde a gente tem que atuar. O erro que as empresas cometem muitas vezes é achar que todo o funil, ou tipo, todas as suas vendas ocorrem aqui. É o outdoor que o cara coloca. E não é isso. Tem várias outras coisas que você pode estar fazendo para isso. Isso em qualquer negócio do processo. Mas você pode estar errando aqui também. Você pode. Por que que você pode estar errando? E aí, para a gente fechar essa aula. Porque antes de você fazer isso aqui tudo, galera, antes de vocês fazerem isso aqui tudo, a primeira coisa que vocês precisam definir é a mensagem. E quando eu falo de mensagem, também posso chamar isso de oferta, mas isso fica ainda muito mercadológico. A mensagem ela fica muito holística, muito criativa. A oferta ela fica muito preço, né? O preço que eu vou cobrar. Mas eu gosto de usar um nome, que eu acho que engloba tudo e ele tem um tom certo. É a promessa. O que é a promessa? Ouro aqui, galera. Ouro, 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 isso aqui. A promessa nada mais é do que um benefício claro. Tem que ser muito claro o benefício que a pessoa vai ter. Rápido de entender. Entender e concreto. Dá um exemplo. Você vai estar no seu Instagram e você vai ver um anúncio bem assim. Ganha até R$ 12.000 em mentorias por semana. Vocês entenderam qual é o benefício? É um ganho concreto. É rápido de entender. Pronto. Se eu for um lead potencial, eu vou clicar e vou entrar no site para ver o resto. Aí, as estratégias de e-mail são outros detalhes, mas eu gosto de trazer isso aqui para a gente fechar, que quando vocês forem desenvolver uma mensagem de marketing, uma campanha, a primeira coisa que vocês pensam é essa promessa, e a estrutura da promessa é um benefício claro, rápido de entender e que seja concreto para a pessoa. A pessoa tem que sentir que, porra, esse negócio aqui realmente vai ter um impacto para mim. Mesmo que esse impacto seja um apelo visual de um prato de comida gostoso pra caramba. Ele já é um apelo concreto. Eu vou comer isso. Entendeu? E aí, pessoal, você atrai o cara e aí você tendo toda a sua estruturazinha ali, o cara vai chegar no restaurante, vai ver o menu, ou o seu site já vai ser o menu suficiente para poder aumentar o nível de consciência. Daqui a pouco ele vai no site, recebe uma mensagem no WhatsApp, aí recebe um cupom de desconto para poder ele vir comer lá no Dom, ou para poder ele vir no restaurante lá que ganhou seguidores, que deram fez a campanha, tá ligado? E chega lá o vendedor, quem é o vendedor aqui? O garçom.
explica o prato direitinho, fala sobre o prato da oferta, lá da promessa inicial que ele comprou, e aí ele compra o produto. Galerinha, isso é tudo que eu tenho para vocês hoje. Quero abrir esses últimos Fábio. 5 minutos aí pra gente conversar rapidão, mas eu peço desculpas até por fato de eu ter que sair na correria. Nada, Mas, fique tranquilo, mano. Fique tranquilo. Aqui aconteceu, numa das aulas da mentoria, foi de marketing, e aí o mentor, o professor, ele orientou a ajeitar o perfil do iFood. Aí disse, sim, bota o nome do produto composto, com os detalhes assim, bote tudo padronizado, elimine os produtos que não tenham saída, faça uma ordem dos principais produtos que saem, e bota a foto em tudo. Por quê? Porque para ele, lá no sistema do iFood, era um pouco mais claro ver essas etapas, perfeito. esses pontos aí, né? De quem entra, de quem visualiza, de quem não finaliza a venda. No final que eu fiz isso, a página do Tom Rafael tá bem bacana, bem interessante, toda bonitinha, toda organizadinha, e aí já mudou, já mostrou resultados. Isso foi agora, Legal. em dezembro. Já mostrou resultados, velho, por simples mudanças de detalhes. Exatamente Cultura, né? isso, como Que massa. você mencionou. Que massa, velho. Que massa. Muito bom. Derald, Bem, eu tô, assim, eu já tinha um pouco como é que se diz? De familiaridade com essa parte de funil, porque eu trabalho com um cara que é sim, sim, que especialista é em justamente venda, isso, né? né? E, mas o foco dele é mais venda presencial. Uhum. Mas muita coisa deu para pegar aqui. E, inclusive, eu estou lendo um livro chamado Copywriting, não sei se você já viu. Sim, conheço. Jim, não sei o que é o nome do cara. E essa parte da promessa, realmente, eu li até um dia desse, o capítulo que ele fala da promessa. Fala até da taxa de conversão também, quando você muda cada. Você tem que mudar uma coisa só para fazer o teste, né? E então consegui captar muita coisa aqui. Porque tudo no fundo é teste, cara. Não, eu, Uhum. eu falo isso para todos os meus clientes, eu falo isso para qualquer pessoa que chega para mim. Eu falei, cara, Daniel, você acha que é legal amarelo ou branco? Eu falei, os dois. Deixa o Vamos Facebook testar. testa os dois. Testa o branco durante uma semana, depois testa o amarelo durante uma semana e vê o que dá. Esse pensamento científico das coisas, de validar, ele é o necessário e também se conecta. Você vê como as coisas são importantes. Se conecta com a ideia de 1% todo dia. Você testa um pouco, vê se funciona, não funciona, troca. Ou, tipo assim, às vezes funciona bem, mas é importante você testar outra coisa também para poder você ver se a outra funciona Funcionar tão bem melhor, né? quanto ou funciona pior. Às vezes, para você saber se você gosta de uma coisa ou não, você precisa ir lá e ver se você gosta ou não daquela parada, tá ligado? E aí cada um vai ter a sua estrutura. Se o negócio tá bom o suficiente, beleza, mantém. Se você precisa é, 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 testar algum caminho diferente para poder você ver se é melhor. Agora, eu me irritava muito quando agências chegavam, agências de publicidade chegavam e falavam, não, a gente vai fazer a campanha, mas essa campanha não tem isso, essa campanha não tem aquilo. Eu falei, velho, às vezes a campanha não precisa disso. Às vezes o público, a audiência, ele funciona melhor. Aquela publicação tosca que o cara tá acostumado em ver no WhatsApp dele quando ele recebe lá aqueles encaminhamentos das tia, Uhum. do que aquele negócio super bem produzido, bonitão. Eu já vi isso acontecer. Fazer, era um anúncio que era pra pedreiros, um Uhum. negócio assim, tá ligado? A linguagem dos caras é totalmente diferente. Se eu botasse um negócio ali super refinado, bonitão, cheio de elemento gráfico, não sei o que, o cara vai caguei. Agora, se eu botar um negócio ali meio feio, tá ligado? Funcionou melhor. Simples de visualizar, né? Simples, passar a mensagem de uma forma Passa simples. mensagem rápida, simples, e de acordo com a audiência. Mas você só descobre o que sua audiência quer, não é um tiro certeiro. Isso é coisa muito rara de acontecer. É você testar coisas diferentes. Até antigamente isso acontecia, eu recomendo uma outra recomendação do livro também, Um Novo Mundo de Marcas, do Scott Bedbury, Novo Mundo de Marcas. Eu conheci esse cara pessoalmente, quando eu estava nos Estados Unidos. Ele é o cara por trás do marketing da Nike e do Starbucks. Ele é um, cara, o cara pisa no chão, o chão treme. Tá ligado? Eu apertei a mão desse cara, que ele é amigo, foi amigo de uma professora minha lá dos Estados Unidos. E, cara, ele explica como que ele chegou à conclusão do manifesto que gerou o Just Do It da Nike. E Ele da aparece no Starbucks também. filme da Nike, não? Deve aparecer. Porque tem um filme massa lá da Nike. Não conheço esse filme, cara. Depois eu recomendo Não lá tô vendo, na não. turma. Porra, velho, é massa pra caralho, pô. Nunca vi. Mas eu sei que tem um, mas eu realmente nunca vi, mas eu quero ver. Mas ele deve aparecer. Com certeza deve aparecer. Scott Bedbury.
Scott, B-E-D-B-U-R-Y. Bad Bunny, eu acho que ele é o principal do filme, se eu não me Ah, engano. então pronto. Então deve ser ele mesmo, porque é o cara. É Matt, Pô, é Matt Damon, eu acho, o ator que faz. caraca, então pode ser. Porque pronto, então, provavelmente o documentário explica esse processo de testar. Só que a Nike com um nível muito grande de grana e sem internet para testar rápido, né? Sim. Testar marca. Eles tinham uma marca X e aí não era a linguagem certa e vai testar outra coisa. E tem que ser assim, gente. Tem que ser. Errar, errar testando é melhor do que você errar tendo certeza. Tá ligado? Fala assim, velho, não tem como dizer pra você que vai funcionar amanhã. Tem que fazer os dois e testar e ver o que dá. Mas Uhum. galera, é isso. Eu bati uma foto aqui enquanto a gente tava conversando, tá? Uhum. Joguei a print aqui da nossa aula lá na turma e eu vou mandar a gravação. Tô gravando no Zoom, tô gravando no TLDV. O TLDV ele não fica tão bom, né? Porque fica a tela vazia, só com a tela do Sim. quadro. Mas eu tô ainda me organizando para poder fazer a do Zoom também. Boa que todas as aulas estão gravadas. Essa daqui, inclusive, vai ficar disponível lá na área de membros, tá? As outras eu mando individualmente para todo mundo. Beleza? Massa. Boa noite para Valeu, Massa, vocês valeu. obrigado, aí. professor. É Um isso. abraço, É senhores. nóis, tamo Até junto. amanhã. Até- É verdade, Dero tem mentoria amanhã. Valeu, filho. Valeu, Tchau, falou. tchau.